Amados, nós começamos a ministrar sobre esse tema precioso que nós temos esse mês, 3 unções, esperando a hora certa, enquanto se prepara para viver a chamada. Eu preciso dar algumas instruções para vocês aqui dentro do tempo que me foi dado, que nós temos de culto. A primeira instrução que eu preciso lhe dizer é que a chamada é diferente de propósito de vida ou de sentido da vida. O sentido da vida é você quem dá. Você decide o que você faz com a sua vida. Amém? E geralmente você vai viver aquilo que mais arde no seu coração. Tem gente que ama trabalhar com humanas, então faz assistência social, faz aí a medicina, algum tipo de área envolvendo desenvolvimento de pessoas, cursos para palestra, às vezes é professor, é professora. Aquilo que arde no seu coração é o sentido que você dá para a sua vida. Tem gente que vai para a área de exatas, e aí vai para engenharia, e aí vai para matemática, física, né, e trabalha nessas áreas. Se sentem realizados, ganham salário, um bom salário. Às vezes, até faz o que ama e não está tão satisfeito com o salário, mas faz. O importante é que você entenda que isso se chama sentido da vida. É o sentido que você dá para ela, é o curso natural. É natural que você cresça, desenvolva, reproduza, envelheça e morra. Assim como é natural você passar pelo ensino fundamental, ensino médio, depois, para quem quiser fazer uma graduação, um bacharelado ou um curso técnico, é natural que você tenha um emprego. Isso é o curso natural. Então, é o sentido natural da vida. Só que o propósito é você quem dá. Diferente de chamada. A chamada você não escolhe, eu quero ser cantor, eu quero ser pregador, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser profeta. É Deus quem olha de lá e diz, vou levantar como profeta. É Deus quem aponta de lá e diz, vai ser tangedor na minha presença. É Deus quem dá uma chamada. É por isso que você vai ouvir alguns pregadores, alguns profetas, pastores, dizendo que não é você que acha a sua chamada, é a chamada que encontra você no meio do caminho. Então, se você vive com essa guerra interna, bispo, eu não sei qual é a minha chamada ainda. Calma, seja um crente no curso natural da sua própria vida. Oração, jejum, leitura da palavra, porque vai ter um momento em que Deus vai te levantar para viver a sua chamada. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você pode aí até patinar entre muitos ministérios na igreja, já participou de dança, já participou de aula de crianças, já se envolveu com evangelismo, mas tem algo que vai arder no momento certo no seu coração, e aquilo vai ser tão tremendo que Deus vai te usar, e muita gente vai ser abençoada por aquilo que você está fazendo. Amém? Então, chamada não é você quem define, é os céus quem define. E eu costumo dizer que existem no mínimo 3 meios, 3 modos de Deus mudar sua mentalidade para começar a despertar chamada em você. A primeira forma que Deus usa, isso aqui é pincelando o que eu ministrei da quinta-feira, é usando sonhos. Então, José não sabia que ia ser governador, mas Deus começou a lhe dar sonhos. Sonho de lua, sol e 11 estrelas se dobrando diante dele. Depois ele tem o sonho de 11 feixes de trigo se dobrando diante dele do feixe que ele estava colhendo em um campo. E o pai lhe dá uma interpretação. Você quer dizer que você vai ser senhor sobre mim, o sol, sua mãe, a lua e seus 11 irmãos? Lembra que Jacó, ele teve um encontro com Deus e ele dormiu em cima de uma pedra, fez da pedra um travesseiro, e um anjo apareceu para ele e ele viu uma escada, e depois ele guerreia com o anjo e Deus tira o nome dele de Jacó, passa a ser Israel. Ele sabe discernir sonho, ele tem algo profundo com Deus. Então ele dá o discernimento a José, mesmo que José não sabe o que significa. Porque tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, ô glória, que mesmo sem você saber, ele já está com tudo programado para você viver. Glória a Deus. Deus deu sonhos ao faraó. Deus deu sonho a Nabucodonosor. Deus deu sonhos a Maria, a mãe de Jesus. Deus deu sonho também para José, dizendo, não temas receber Maria por sua mulher,
porque o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo. Então tem sonhos que Deus traz para virar chaves na nossa mente. A segunda forma de Deus despertar o nosso potencial para a chamada é usando profetas. Então imagina que Samuel chega na casa de Jessé, missionário, e pega um adolescente, um menino entre 13 e 15 anos e diz: você vai ser rei. Imagina o ponto de ebulição que vira dentro desse moço. Eu, rei, sou desprezado aqui dentro de casa, ninguém nem sequer lembrou de mim. Deus me traz, me coloca diante de todos eles e diz que eu vou ser rei. Ele já começa a sonhar. Gente, enquanto não há nada no seu ouvido e que chega ao seu coração, você vai sendo aquilo que as pessoas dizem. Mas quando Deus decide falar, oh glória a Deus, o que Deus fala vem com tanta força que vem rasgando, quebrando paradigmas. E tem uma palavra liberada de Deus para a sua vida. Você vai ser aquilo que Ele programou e ninguém vai impedir. Só que Davi, ele não foi ungido logo. E amanhã já começou a reinar. Demoraram cerca de 15 a 17, 18 anos para ele sentar na cadeira de rei. Você leu comigo no capítulo 5. E Davi se tornou rei com 30 anos. Então, se ele recebeu a unção com 13, com 14, com 15, ele esperou aí 15, 16, 17 anos. Só que tem gente que hoje recebe uma profecia e amanhã já acha que vai viver. Calma. Porque o tempo necessário é Deus te preparando para, na hora certa, viver o que Ele tem na sua vida. Moisés passou um período de 40 anos. Gente, Moisés já nasceu com uma fala de Deus. Vai nascer um libertador, é uma chamada. Ele nasce na sapiência, no saber de que ele tem algo profundo para viver em Deus. Sim ou não? Claro que sim. Só que os primeiros 40 anos da sua vida, ele é conhecido como filho da filha de Faraó. No segundo período da sua vida, ele está vivendo em Midian, sendo pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro. Imagina que tem 80 anos e Moisés não está vivendo a chamada. Não se desespere concernente à chamada. Porque o que Deus dá como palavra não volta vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual foi enviada. Você só precisa entrar numa posição de preparo. Oh, glória a Deus. Querido, sabe por que Deus tirou, em primeira instância, Moisés da casa de Joquebede, de seu Arão? Porque se ele fosse criado no meio dos escravos, não tinha como liderar, porque escravo não pode liberar escravo, só príncipe lidera, só príncipe tem visão de governo. Então Deus precisou tirar ele do convívio da mãe, para que ele não crescesse com visão de escravo. E Deus está permitindo algumas coisas acontecerem em você nessa fase da sua vida, meu Deus do céu, é para ele não te perder de vista dentro do propósito que ele tem para a sua chamada. Quem pode levantar a mão para receber essa primeira palavra profética que eu já libero aqui hoje? Glória a Deus. Deus já investiu em você o suficiente para essa fase da sua vida. Não reclame, não se desespere. Eu vou dizer de novo, e se eu não ouvir um glória a Deus aqui, do tamanho da força do que eu acabei de profetizar, meu Deus, eu vou largar esse microfone e vou pegar a BR-324 correndo e vou chegar em Feira de Santana. Nem sei se vou chegar vivo, mas vou sair daqui correndo. Eu vou dizer de novo, Deus já investiu para essa fase da sua vida o suficiente para você crescer, viver e avançar. Diz para alguém do teu lado assim, ó, não se aveste não. Deixe de ansiedade. O que Deus te deu para essa fase é o suficiente para você viver o propósito. Vai dando glória, vai orando e vai jejuando, porque nessa fase é fase de preparo, é fase de se preparar para viver algo maior lá na frente. E é isso que representa as 3 unções de Davi. O número 3 tem um peso de confirmação. Na visão hebraica, o número 3 fala de ciclos completos. Então, todas as vezes que Deus quer estabelecer algo, Ele deixa o número 3 como uma confirmação daquilo que Ele de fato prometeu e vai cumprir no tempo certo.
É por isso que quando Abraão recebeu a primeira vez a promessa, no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor disse: sai da sua terra e do meio da sua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Mas para confirmar que já estava chegando o tempo do nascimento, 3 anjos aparecem na tenda de Abraão. Diga comigo, número 3, número de confirmação, número de ciclos, diga com força, ciclos completos na minha vida. Na numerologia bíblica nós vamos encontrar números se referindo a propósitos específicos. A exemplo do número 1. Número 1 é o número de unidade, o número de visão uníssona. O número 2 é o número de companheirismo, é o número de confirmação. O número 3, você acabou de entender que é o número de ciclo completo, de Pai, Filho, Espírito Santo, plenitude dentro dos ciclos que ele quer desenvolver na sua vida. O número 4 é o número do homem. O número 6 é o número do pecado e do homem que não chega a esse nível de plenitude. Mas o número 7 é Deus indo na humanidade do homem e fazendo a plenitude espiritual chegar ao que nós chamamos de perfeição. O número 12 é o número de governo. O número das 12 tribos de Israel, o número dos 12 discípulos. Nós vamos encontrar o número 40, são vários números que se referem a propósitos específicos. Mas hoje eu quero falar sobre o número 3. Eu comecei dizendo na quinta-feira que a primeira unção na vida de Davi era a unção para ser. Diga comigo, eu preciso ser. Por que Deus ungiu primeiro Davi? Para despertar na mente dele o que ele precisa ser. E ser rei exige dele caráter, uma identidade firme. Ser rei exige dele ser guerreiro, ser firme no propósito, ser alguém que é visionário. E então ele entra numa caverna e ele sai com um exército. Ele levanta os valentes, chamados valentes de Davi. Davi é excelente em tudo o que ele faz, porque ele entende que sobre ele há uma promessa e ele está se preparando para viver uma chamada. A primeira unção é a unção para ser. E eu ministrei na quinta-feira, nessa próxima quinta eu ministro sobre a unção de exercer. E na última pregação, que é a terceira, eu falo sobre a unção para crescer. Na primeira unção, ele recebe o profeta, Deus desperta ele para ser. Na segunda unção, nós que estudamos a palavra do Senhor, entendemos que na parte sul do Rio Jordão, ficaram 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Na parte norte estão as outras 10 tribos de Israel. Davi começou a reinar primeiro nas 2 pequenas tribos, na de Judá e na de Benjamim, nas 2 do sul. Depois é que ele vai começar a reinar nas outras 10. A segunda unção fala justamente de exercer, de você se preparar. Dentro do preparo você vai receber crédito, você vai ser testado. Em cada fase você está sendo testado para a próxima. É isso que fala o número 3. Porque até chegar a completude de ciclos, você vai precisar ser provado e aprovado. Na terceira unção, Davi se torna o rei da união, o rei da concordância, onde as 12 tribos se unem para viver uma só visão. E aí volta para o número 1. Mas o número 3 fala sobre essa confirmação e ciclo completo na Bíblia. O número 3 tem pelo menos 467 vezes citada na palavra, na Bíblia. E eu separei algumas aqui que são importantes para a nossa meditação. Diante do Éden, o Senhor liberou 3 sentenças, uma para Adão, uma para Eva e outra para a serpente. O número 3, como eu acabei de dizer instantes atrás, são 3 o número de anjos que visitam Abrão para renovar a promessa. O número 3 é vista a 4ª vez, com os elementos que foram trazidos pelos reis magos diante do Senhor: ouro, incenso e mirra. Nós vamos encontrar 3 elementos dentro da Arca da Aliança: as tábuas da lei, a vara de Arão florescida e um pote contendo maná. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 anos de ministério de Jesus foram suficientes para marcar toda a história entre antes e depois de Cristo. 3, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. 3 são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, quando recebe a chamada de Deus para sacrificar Isaque,
Ele passa 3 dias caminhando até Moriá, o monte de Deus, e no terceiro dia ele levanta os olhos e vê o monte onde Deus queria o sacrifício. Existem 3 áreas distintas no tabernáculo: o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos. Quando Jó passou pela luta, pela provação que havia enfrentado, 3 amigos vieram para lhe consolar na sua dor: Bildade, Zofar e Elifaz. Nós vamos encontrar Jonas, o profeta fujão, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, até que ele foi regurgitado pelo grande peixe em Nínive. Davi recebeu 3 unções, falando desse ciclo completo de um Deus que prometeu e cumpre promessas. 3 dias Jesus passou no reino, no império da morte, mas no terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Jesus tinha 3 discípulos mais íntimos: Pedro, Tiago e João. E foram esses 3 discípulos que ele levou para ver a transfiguração. E lá eles viram 3 seres sendo transfigurados: Jesus, Moisés e Elias. Ali no monte, no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Jesus faz 3 orações antes da crucificação. 3 vezes Pedro negou a Cristo. 3 vezes, logo após a ressurreição, Jesus também diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Porque representa que para cada pecado, para cada negação, também tem perdão de Deus para a vida daqueles que se arrependem. Nós vamos encontrar 3 vezes Deus chamando Samuel no tabernáculo, ali na casa de Eli. Existiam 3 cruzes no Calvário: a cruz da direita, a cruz da esquerda e a cruz do meio. Mas eu quero também deixar específico para o coração de cada crente que tem aqui nessa igreja, que Deus ele trabalha nos 3 períodos do tempo: no ontem, no hoje e trabalha no eternamente. Deus está no seu passado, fluindo, curando, restaurando o que você viveu. Deus está no seu presente, trabalhando e renovando promessas. Mas Deus também está no seu futuro, garantindo que você vai viver uma chamada. Quem crê nisso, joga essa mão para cima e dá um brado de glória para Deus. Nas parábolas que Jesus citou em sequência, ele fala sobre as 100 ovelhas, ele fala sobre 10 dracmas e ele fala sobre 2 filhos. Na parábola das 100 ovelhas, ele diz que o pastor que tinha 100 ovelhas perdeu uma ovelha, e isso representa perder 1% daquilo que se possui. A parábola da mulher que perdeu das 10 dracmas uma fala de valores. E ela perde uma dracma e agora já não representa 1%, mas representa 10%, porque de 10 ela perdeu 1. Porém, aquele homem que tem 2 filhos e o filho pródigo decide sair de casa, ele não tem aí uma perda nem de 1%, nem de 10%, mas tem uma perda de 50%, metade, porque se tem 2 filhos, ele tem aí 50, 50 e perdeu 50. Isso representa para nós a necessidade que nós temos de vigilância. Com o que, Bispo Wagner Tavares? Com as nossas perdas. Porque no ministério, por mais perdas que você tem 1% de perda. Quando você tem perdas de princípios, de valores, você tem uma grande expressiva, mas apenas 10% de perda. Mas quando você tem perdas no seu casamento e na sua família, você tem 50% de perdas, porque quando Deus une, o homem não deve separar. Então pega na mão de alguém e diga para ele: o que Deus concluiu na sua vida, mantenha fluindo no propósito, para que ninguém atrapalhe o crescimento que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 5, por favor, aí no telão para nós lermos. Primeira carta de João, capítulo de número 5, versículos 7 e 8. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam em um. Deus é trino, triuno, mas Deus também é um na sua soberania. Nós entendemos o número 3 como o número de completude dos ciclos. E por isso eu quero profetizar que na primeira unção você foi ungido para ser. Na segunda unção Deus te unge para exercer. E na terceira unção Deus te unge para crescer. Se você não cresceu ainda é porque você está na fase de exercer. No
no teste de dar para Deus o seu melhor. Se você ainda não está exercendo, é sinal de que Deus ainda está exigindo que você seja, aprenda a ser. Mas quando você decidir ser, se prepare, porque Deus vai colocar coisas em suas mãos. Oh, glória a Deus! Tire dos outros a responsabilidade de colocar ou de dar algo nas suas mãos. Tem gente que diz: eu não cresci no ministério porque o homem não me reconheceu. Eu não cresci no ministério porque o pastor não me deu oportunidade, o bispo não me viu. Só que Deus, irmãos, é o dono da obra. O bispo não se governa, quem governa é Deus. A igreja não se governa, quem governa é Deus. O homem não se governa, quem governa é Deus. Quando Deus vê você alinhado com o propósito, Ele dá sonho, Ele dá revelação. E se Deus não der sonho nem revelação, Ele tira alguém para colocar. Porque quando você está pronto, Deus tira Vasti e coloca Esther. Quando Deus Camanara, súbia, vê que você que pode exercer e que está pronto para crescer, Deus tira quem tem que tirar, coloca quem tem que colocar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tire de sobre você esse tipo de pensamento, de que é o homem que te promove, de que é o homem que te reconhece. Quem faz, quem opera e quem age é o Deus que você serve. Mas Ele só age quando vê você na entrega, no tempo certo, vivendo o que precisa viver. Exercendo na hora certa o que precisa exercer, Ele te promove para crescer. Isso só vai fluir na vida de quem decidiu viver uma vida com propósito diante de Deus. Enquanto houverem crises existenciais, crise de identidade, se você não sabe quem você é, não tem como você ir para o próximo nível. Entenda que cada fase é um teste. Eu vou repetir. Cada fase é um teste. Davi passou 15 anos esperando para uma fase passar. Na primeira fase, Deus quer que você seja. O número 3 está querendo que o ciclo se complete, mas se você não entrar no propósito, no fluxo, não tem como se completar. Davi aprendeu a perdoar, mesmo que Saul tentava lhe matar. Davi aprendeu a lidar com as dificuldades. Davi aprendeu a entender, perceber, que até nas suas aflições, Deus estava forjando um guerreiro dentro dele. Você consegue entender que tudo que você está passando não é um acaso, mas é Deus querendo forjar a próxima fase na sua vida? Oh, glória a Deus. Alguém quer receber isso aqui que eu estou profetizando nesta noite? Alguém veio de casa mesmo apto para receber esta unção profética que está fluindo aqui? Oh, glória a Deus. Então seja sensibilizado no espírito para viver, ser o que Deus quer que você seja. Meu Deus do céu. Eu declaro que amarras estão sendo quebradas nesta noite. Eu declaro neste momento que enquanto você ouve esta minha palavra, Deus está já pronto para enviar anjos na sua casa. Deus vai levantar profetas para falar com você, porque um ciclo novo está começando a ser rompido na sua vida, para que outro ciclo comece a entrar em ação, a vigorar na sua história. Deus não te chamou para guardar mágoa, ressentimento, viver de passado, remoendo problemas de antigamente. Deus está lhe dizendo: levanta e resplandece, porque já vem a sua luz, a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Flua no propósito, porque tem tempo de viver milagres na sua vida. E eu vou repetir o que ele disse instantes atrás. Não fique esperando algo mais para viver o que Deus tem para fazer nessa fase. Deus já investiu o suficiente em você para essa fase da sua vida. O que já foi dispensado em você é o suficiente para essa fase. Vai e vença. Vai e desbrave. Vai e seja melhor do que tudo que você já foi, em todas as fases. Quem quer melhorar muito aqui, diga amém. Então entra no ciclo do que Deus quer para a sua vida. Quanto mais resistência você cria, quanto mais resistência você permite fluir em você, mais dor, mais dolorido é o processo. Isaías 54, por favor. Quanto mais você resiste, mais difícil é para você. Olha aqui para mim. Mas quando você para de resistir, até que seja dolorido o processo, ele passa a ser prazeroso em você viver. Pergunta para mim, por quê, bispo? Porque você não mira no processo, você mira no resultado. E quando você mira no resultado, você entende que esse ciclo que se fechou é Deus fazendo uma coisa nova. Isaías 54, glória a Deus. Isaías 54, que foi que a gente leu aí de manhã? Que eu já um bocado de aba que a gente abre aqui.
Vamos lá. 16. Olha o que ele diz. O Senhor dizendo: eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo. O ciclo do ferro ser preparado, que produz a ferramenta para a sua obra. Olha aqui para mim. Deus fez o ferreiro. O ferreiro é quem faz o ferro passar pelo processo. O fogo é o Espírito de Deus que trabalha no seu caráter. A gente não tem como o ferro, que é duro, ser tratado na forma que o ferreiro precisa, sem o fogo que lhe torna maleável. As aflições, as lutas, as tribulações que forjaram Davi, são as mesmas lutas, aflições que forjam cada um de nós para viver o propósito de Deus. O ferreiro está no fogo, soprando. É o Espírito de Deus trabalhando. Glória a Deus. E aí vem a bigorna embaixo, a marreta em cima. Porrada. Eu não vejo um glória a Deus nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. É porrada, fogo, água, choque térmico. Para Deus te afiar, para Deus te preparar. A Bíblia diz: como um ferro ao ferro afia, assim o homem é o seu companheiro. Não tem como você crescer em Deus, virar uma ferramenta amolada, preparada, afiada, sem as aflições. Ensinar um evangelho gourmetizado, onde qualquer luta que a gente passa na igreja, não quero mais congregar. Você nunca vai viver uma chamada se você corre do processo. Você nunca vai viver a excelência do que Deus tem para você. Tem gente que quer ter 100 funcionários, não sabe lidar com um, perde a paciência com 2. Como é que você vai para o próximo estágio, para a próxima ação, para o próximo ciclo, para a próxima estação, se você não está pronto nessa? Aí o Senhor diz: eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a obra. Eu também criei o assolador para destruir. O inimigo vai se levantar, mas a promessa que é liberada: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu as condenarás. Levanta essa mão santa para dar glória e para exaltar, porque o ciclo de dor está se findando por causa da ferramenta afiada, amolada, preparada que você é na mão de Deus. Oh glória! Você será aquilo que Deus determinou que você vai ser. Quem pode receber, se prepare para viver chamada. Aqui tem gente que vai voltar para os hospitais para pregar o evangelho. Aqui tem ministros e ministras de Deus que vão voltar para os presídios. Aqui tem gente que vai pregar nas ruas. Aqui tem pregadores, tem cantores, tem adoradores, tem escritores, tem palestrantes. Mas o Deus que vai te levantar está te fazendo passar pelo processo para sair aprovado nesta Nagasuke Mandarábia. Nessa fase da sua vida você não pode fugir. Você tem que enfrentar, suportar. Porque o ciclo só se encerra quando você aprende tudo. Pergunta para mim, bispo, e quando eu sei? Não, com fome que vocês estão. Eu sei que você está, o bispo, o dia todo, eu lancheira 3 horas da tarde. Eu sei que você está com fome. Depois do culto, vai pagar uma janta gostosa para alguém aí que você trouxe. Eu sei. Mas pergunte com raiva, diga: bispo, quando é que eu sei que um ciclo terminou? Lembre de uma mulher grávida. Quando chega o tempo, o corpo expulsa. Já viu quando chega o tempo de um filho sair de casa? Meu filho, está na hora. Vai com um trabalho. Papai, mamãe que me amava tanto, agora parece que está me expulsando. Não. Eles querem que você viva um novo ciclo. O corpo está aqui. A irmã está com 7, 8, 9 meses. Para quem nasceu de 9 meses. Mas começa as contrações de teste. Eu lembro que minha esposa, a barriga ficava dura e ela: meu Deus. Eu disse: eita glória. Pensa no tempo de resenha, foi esse tempo de gravidez. E ficava: eita Jesus. E ela: olha como está ficando. Eu digo: pois é, o corpo avisando que vai expulsar o bebê. Para quem está vivendo a experiência, acha que é o bebê avisando a hora de nascer. Mas o bebê não sabe de nada. É o seu corpo, mulher, dizendo: está na hora de sair. Chegou o tempo. É hora de crescer. É hora de avançar. Oh, glória a Deus.
E quando sai, já é porrada, já é, meu Deus do céu, o pulmão dilata e já tem que respirar uma luz forte na cara. Já sai daquele ambiente quentinho, tudo tranquilinho, para um frio de 16, 17 graus que tem ali no consultório, no hospital. Meu Deus, a criança já nasce na luta, mas ele se torna alguém vencedor, vai vencendo, vai rompendo ciclos. É por isso que a gente celebra o primeiro ano como o ano mais importante, porque é um desafio livrar a criança de doenças, de pragas, as vacinas que toma. O primeiro ano é uma grande vitória. Depois vem a fase do papá, mamá, porque são ciclos. A gente acha tão lindinho. E agora quando a criança começa a falar demais, menino, cala essa boca, você fala o dia todo. Tá dentro? Não, eu tenho um mais novo lá que é assim. Se deixar, brinca falando, ele às vezes está sozinho. Tome aí, ó, viu? Eu estou lá do quarto dizendo, meu Deus, eu não posso nem falar. Eu era assim. E brinca, pá, pá, tchu, tchu, bum. Ciclos. Aí vai ter o ciclo da adolescência, onde você vai querer que converse. Me fala comigo, não quero conversar não. Meu Deus, aí já fica preocupado de novo. Aí vem o ciclo da juventude, que você quer que cresça, que flua. Fica preocupado se deu destino. Ei, toda a nossa vida é feita de ciclo. Assim também é uma planta. A semente tem que morrer para gerar vida. É justamente quando ela morre que ela rompe. A partir dali, vem uma essência específica da própria natureza para ela crescer. E depois que ela tem a essência chamada de inflorescência. Depois que ela cresce um pouco, ela começa a ter essência para as flores, para as folhas. Depois, a própria árvore entende que é o tempo de um novo ciclo e já libera uma terceira essência dentro da essência chamada de infrutescência. Como é que é? Essa inteligência de caule, folhas, flores e frutos. É tudo muito cíclico, é tudo muito bem definido pelos céus. E dentro da sua natureza, Deus está dizendo nessa noite, eu estou forjando novos ciclos na sua história. Onde as coisas velhas se passam e eis que eu faço coisas novas na sua vida. Porque eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e serei eternamente. Fique de pé comigo nesse instante. Quem quer viver ciclos novos, diga amém. Não, gente, eu tive que passar pela fase do cantor, do pregador. Eu tive que passar pela fase do dirigente de culto. Eu tive que passar pela fase do pastor para hoje ser bispo. Gente, se você soubesse quantos pastores eu tenho que estar direcionando durante um mês, bispo, por que você não faz uma mentoria? Não é o tempo, não é o ciclo. Porque eu queria fazer uma mentoria só para pastores, mas tem gente que nem está pronta para receber. Na nossa cidade, principalmente, a galera não valoriza aquilo que é dado. Aí eu tenho recebido gente de Santa Catarina pedindo para estar debaixo da bênção. Eu tenho recebido gente de fora. Nós já abrimos cerca de 15 a 16 igrejas. Pessoas que vieram pedindo, bispo, eu quero estar debaixo da sua bênção. Não é o tempo, filho, mas eu posso ter aliança com você. Bispo, nasceu um culto aqui em casa, eu orei ao Senhor e Deus me deu você como direção. Pronto, então vamos lá. E aí nós temos algumas igrejas em Feira de Santana. Pastor, teve até aqui conosco o pastor Laércio e a sua esposa. A Plena Church, uma igreja linda. E olha que a igreja tem menos tempo do que a nossa, já tem terreno próprio, já toda coisa mais linda. E eu tenho a felicidade de ter sido gerado em ciclos da minha vida. Pastor José, o Marcos Alexandre, na AD, Palavra Profética, também em Feira de Santana. Eu tenho pastores espalhados por algumas cidades do estado. Mas quando eu olho, que eu vejo o que Deus está fazendo, gente, eu entendo que foi necessário os ciclos de sofrimento para hoje ter uma palavra de direcionamento. A chamada que Deus está gerando em você, resultado da terra nenhum tem capacidade de direcionar ninguém. Alguém está aqui? Não entendi o que o senhor disse, bispo, então eu vou dizer de outra maneira. Quando você está vivendo o ciclo do fluir de Deus na sua vida, tem gente que programa de governo já tentou ajudar, que já tentaram tirar das drogas, já fez internamento no centro de recuperação, já fez e aconteceu, você não tem resultado, mas você levanta a mão, ora, dá um aconselhamento e alguém é liberto pelo que Deus carrega dentro de você.
Tem gente que já participou de palestra de casais, de terapia de casais, já fez curso, já foi para encontro de casais, não resolveu. Você senta em 2 minutos, porque você passou pela forja, porque você passou pelas lutas, porque você passou pelas crises e superou essas crises. Então, quando alguém senta, você diz: eu entendo o que você está passando, mas a receita é essa, essa e essa. E você vê muitas famílias restauradas. Então, no momento da forja, do ferreiro batendo, o ciclo é difícil. Mas quando você mira no resultado, hoje eu tenho uma alegria de chegar no gabinete e dizer para algumas pessoas, hoje eu tenho uma alegria de chegar para alguns pastores e dar conselhos, e eles disserem: meu Deus, isso estava diante de mim a vida toda e eu não entendi. Eu disse: pois é, só quem passa pelos ciclos genuinamente consegue perceber. É por isso que a Bíblia diz que ninguém que não milita legitimamente será coroado. A coroa é para quem luta de maneira legítima. Não pule etapas na sua vida. Não pule ciclos. Está chorando? Vai para o quarto e ora. Vai se derramar diante do Pai, que Ele vai te dar direções. Está com dúvida? Procure quem Deus colocou sobre líder na sua vida. Porque se Deus colocou alguém, é porque tem alguém que vai desatar destinos proféticos na sua história. Davi sempre tinha alguém. Na cidade de Nob ele tinha um sacerdote. Na cidade de Gate ele tinha alguém. Ele tinha alianças. E quando ele tinha dúvidas, ele procurava pessoas. Alguém lhe deu uma espada de Golias que tinha sido guardada. Outro lhe deu pão. Sempre ele tinha alguém. E às vezes você está querendo carreira solo. Ah, bispo, depois que eu comecei a conviver com pessoas, supere isso. Faz parte da chamada. Levante suas mãos para orarmos juntos ao Senhor. Orar e buscar, para que haja mudança de dentro para fora, no seu decandaravachore, no seu coração. Aleluia. Deus está gerando uma mudança extraordinária. Esse ciclo novo. Pare de ter medo de viver a chamada. Vai sendo enquanto não exerce. Vai se tornando aquilo que Deus já estabeleceu para ser. Ah, bispo, eu tenho medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Pare de mirar no processo e mire no resultado. Ver vidas abençoadas. Ser canal e instrumento de Deus para que pessoas sejam tocadas. Senhor, olha os teus filhos de mãos levantadas orando nesta noite. Olha os teus filhos clamando comigo. Olha os teus filhos recebendo dos céus através deste altar. E eu quero, como ministro de Deus neste altar, declarar ambientes espirituais destravados. Porque ciclos novos vão começar a fluir na vida deste povo. Oh, glória a Deus. Eram 3 homens na fornalha, mas o 4º homem chegou para dar vitória. O Senhor é Deus de ciclos completos, de coisas novas, de confirmação, de perfeição em tudo que o Senhor faz. E eu te peço que este novo ciclo de tempo na vida dos teus filhos seja legítimo, seja genuíno, seja verdadeiro, seja o meu Pai, de maneira tremenda, autoridade, bagagem, legitimidade, que eles não sejam pessoas vazias querendo títulos, mas que não têm condições de exercer o que Deus entregar nas mãos. Mas como Davi, que antes de receber o título, já derrubava leões, já derrubava ursos. O título só veio para que a glória de Deus se manifestasse. Toda vontade vazia de ter títulos, de ter comendas, de ser reconhecido por aquilo que nunca venceu, que toda mentalidade supérflua de querer reconhecimento daquilo que nunca fez, caia por terra, para dar lugar a corações desejosos de vencer batalhas, de vencer guerras, de formar guerreiros, mas quando sair da caverna, ter reconhecimento de Deus, e alguém reconhecer, não temos outro, não temos outra, não tem alguém além dela, além dele, para nós colocarmos aqui. E ungiram Davi 1ª vez, e ungiram Davi 2ª vez, e ungiram Davi 3ª vez sobre toda a Israel. E aquilo que é para se concretizar na vida dos seus filhos, se concretizará. Em nome de Jesus. E a igreja viva crendo diz. E diante de Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozem, Eliú, Zeruia e Abigail, Davi foi ungido a 1ª vez. Os anciãos ungiram a 2ª. E todos os líderes de tribo ungiram a 3ª. São ciclos
cíclicos que potencializam o que Deus está fazendo na sua história. Se permita viver processos. A sua história ainda vai edificar muita gente. Você vai inspirar ainda muita gente a viver coisas novas e extraordinárias. Alguém toma posse dessa palavra? Senhor, nós abençoamos esses elementos e vamos cear debaixo desta direção nesta noite. Eu te peço que cada pessoa seja edificada com esse fluir, fortalecida para viver processos. Oh, glória a Deus. E que as dimensões espirituais se abram para que eles vejam, para que eles discernam, para que eles prosperem em toda boa obra. Em nome de Jesus. Podem distribuir. Vamos cantando. Bonito para Jesus. Graças eu te dou, Pai. Enquanto os elementos são distribuídos, façam oração ao Senhor. Orações que eu não posso fazer, mas você deve fazer diante dele. É tempo de romper ciclos, mas sendo o que Deus te chamou para ser. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou. Contigo é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleva as minhas mãos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou. Estenda suas mãos aos céus e diga para ele: Pai, eu estou pronto para o próximo ciclo da minha vida. Eu me atento para a tua chamada nesta noite. Eu não quero viver uma vida inexpressiva, irrelevante, mas eu quero ser um canal para tudo que o Senhor tem para fazer, no meio dos meus parentes, dos meus familiares, na minha empresa, no meu trabalho. Vamos! Oh! Digno és, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos.
Ele vive. Digno é o Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que come este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, sem desejo de melhorar, de mudar, sem perdoar, sem querer cumprir a lei de Cristo, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há dentre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O desejo de Deus em despertarmos-nos com essas palavras é que nós não sejamos julgados junto com este mundo. É por isso que Ele deseja esse anseio de melhora dentro em nós. A quebra de paradigmas, a quebra de pensamentos nossos, criados ao longo da nossa dor, das nossas lutas. Precisamos superar os ciclos. As 3 unções falam de esperar a hora certa. Cada ciclo tem o seu tempo certo de se cumprir. E esperando com esperança, esperando se preparando. Porque quando o chamado for exercido, vai gerar bênção para muitas outras vidas. Crescimento para muitos outros em redor. A bênção que Deus nos dá nunca é para nós sozinhos. Sempre é para abençoar os outros. E neste momento nós vamos cear nesta convicção. Levante o pão neste momento. Senhor, este pão fala da carne que foi crucificada, o corpo que foi exposto, sofreu a sua via crucis. O Senhor teve que passar pelo tribunal do povo e eles disseram Barrabás ao invés do Senhor. O Senhor teve que passar por Pilatos e por Herodes. Foram 3 julgamentos. O Senhor teve que viver esses ciclos. E durante 3 anos o Senhor viveu esses ciclos curando, fazendo milagres. E nós te pedimos que assim como o Senhor venceu, nos dê força para vencer nossos ciclos. Para superar nossas dores internas, nossas lutas, nossas guerras, nosso passado. E vencer. Nós não queremos fracassar. Nós queremos avançar. Por isso nos fortalece para vivermos. E é no Senhor que nós nos apoiamos. É Cristo em nós, a esperança da glória. Coma do pão neste momento. E semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice. O cálice da nova aliança. São 3 elementos que a Bíblia deixa bem claro que gera vida, que gera saúde. A água, eu sou a fonte da água da vida. O azeite e o vinho. A alegria, o espírito. E nós neste momento te pedimos, Senhor, que tire dos nossos olhos tudo aquilo que trava a nossa visão. Nós queremos viver não só o propósito de vida, que é o que nós escolhemos para nós mesmos, mas queremos viver a chamada que o Senhor tem para nós. E por isso nós te pedimos,
que no ingerir deste cálice, o fluir da espiritualidade que é em Cristo, que houve em Cristo e que há nele, porque ele está vivo à destra do Pai, flui em nós para vivermos o propósito. Que dons espirituais sejam ativados na vida deste povo. Que a ambiência espiritual seja comum na vida deste povo. Milagres. O ouvir da voz do Espírito, o soar da voz do Espírito. Eu estou sentindo o fluir dele aqui. E com autoridade, como ministro de Deus, eu declaro um desatar neste novo ciclo da vida dos teus filhos, que amadurecem para viver uma vida espiritual sensível à voz do Senhor. Que eles fluam. E que esse semestre seja um semestre de reboliço. E assim como a casa de Obed-Edom em 3 meses prosperou, que julho, agosto, setembro, oh glória a Jesus, seja de reboliço na vida deste povo que marcha em direção ao crescimento espiritual. Nós oramos crendo. Tome do cálice neste momento. Flua nos ciclos de Deus para a sua vida. Você foi comprado pelo sangue, resgatado pelo sangue, lavado pelo sangue, redimido pelo sangue. Faça uso do sangue de Jesus agora. Mergulhe no oceano do Espírito. Fale em mistério com o Senhor. Receba renovo espiritual. Receba a virtude do Santo. 3 são os que testificam no céu, 3 são os que testificam na terra. Receba a testificação de que um desatar de Deus começa hoje na sua vida. Oh! Aleluia! Digno é, Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador. Levantem as 2 mãos aos céus. Cordeiro de Deus, morreu por mim. Declare com fé, mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno és, Senhor. Tem alguém essa noite que estava afastado da igreja e quer renovar sua aliança com Jesus? É tempo de vencer esse ciclo de inconstância e viver o que Deus tem para a sua vida.